Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Herdeiros do Khan. Gengis Khan, lendário conquistador das estepes, está envelhecendo. E, em breve, os mongóis deverão eleger um novo líder. Os jogadores encarnam os filhos de Gengis, buscando angariar a maior quantidade de poder possível para convencer o Kurultai, o Conselho Tribal, a elegê-los o novo Gran Khan, o grande chefe da nação mongol. Se interessou? No final deste vídeo, vamos deixar uma sugestão para você que gosta desse tipo de jogo ou para você que gosta desse tema. Vamos ao preparo e às regras do jogo. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Embaralhe as peças de cidade, melhoria e bônus e as deixe viradas para baixo, próximas do tabuleiro. Embaralhe também as cartas de conselheiro aberto e conselheiro fechado. Posicione uma peça de bônus em cada espaço com o símbolo do Soyombo. Revele 4 cartas de conselheiros abertos e as deixe ao lado do tabuleiro. Retorne as cartas restantes para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Revele 3 peças de cidade e posicione aleatoriamente 4 peças de tesouro em cada cidade revelada. Posicione 5 peças de melhoria nos espaços indicados. Entregue a cada jogador um tabuleiro individual e todas as peças de mesma cor, sendo elas 4 peças de ativação, 12 iurts, um peão e uma ficha plástica. O jogador com o maior número de descendentes será o primeiro. Alternativamente, selecione, aleatoriamente, um jogador para ser o primeiro. Os jogadores recebem uma moeda cada. Em jogos com 3 ou mais jogadores, cada jogador, após o segundo, recebe 2 moedas. Entregue também 2 cartas de conselheiro secreto. Os jogadores devem selecionar uma carta para a partida e retornar a outra para a caixa. Os jogadores posicionam os seus peões na cidade de Karakorum e as suas fichas de plástico ao lado da trilha do Kurultai. Por fim, posicione um peão neutro ao lado do tabuleiro e a ficha de plástico daquela cor junto às fichas de plástico dos jogadores ao lado do Kurultai. Este marcador representa o Khan. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Herdeiros do Khan. Vamos às regras. Ao longo da partida, os jogadores irão alternar, tomar ações, até que o critério de fim de jogo seja atingido. Em seu turno, um jogador pode selecionar uma das colunas de ação em seu tabuleiro pessoal e realizar todas as ações daquela coluna. Ao selecionar ações, um jogador pode realizá-las em qualquer ordem que desejar. Ao longo da partida, os jogadores poderão adquirir peças de melhorias que lhes permitem realizar mais ações. As possíveis ações são mover, pegar tributo, usar o Khan, recuperar fichas de ativação. Vejamos as ações em detalhes. Mover. Um jogador pode mover o seu peão no tabuleiro entre paradas adjacentes. O jogador pode mover o seu peão uma parada para cada cabeça de cavalo representada na ação. Caso haja um iurte presente em uma parada, um jogador pode pular esta parada, ou seja, ela não conta contra o total de cabeças de cavalo. Note que um jogador pode utilizar o seu iurte
mesmo que o peão de outro jogador esteja sobre ele. Um jogador, no entanto, não pode terminar o seu movimento em uma parada que contenha o peão de outro jogador. Paradas duplas custam apenas um ponto de movimento e portam até 2 peões. Pegar tributo. Ao utilizar esta ação, um jogador pode coletar tributos em províncias adjacentes. Para cada punho representado na ação, o jogador pode coletar uma peça de tributo. Ele pode optar por coletar tributos de quaisquer províncias adjacentes às paradas pelas quais se movimentou ou onde se encontra nesta rodada. Note que, caso um jogador pule uma parada, dada a presença de seu iurt, ele não pode utilizar aquela parada como referência. Os jogadores podem coletar mais de uma peça de uma mesma província. As peças de tributo podem ser utilizadas para realizar uma ação extra. Elas podem ser utilizadas imediatamente após serem coletadas ou reservadas para usos futuros. Veremos detalhes dessas peças mais adiante. Usar o Khan. Caso esta ação se encontre na coluna selecionada pelo jogador, ele deve utilizá-la. Ela não é opcional. O jogador deve selecionar uma das províncias que apresente o símbolo do Khan. Ele não pode permanecer na mesma província onde se encontra. Note que, no início da partida, o peão do Khan começa fora do tabuleiro, podendo ser movido para qualquer uma das 5 províncias do jogo. Ao ser movido, o Khan faz com que a província onde foi posicionado e 2 províncias adjacentes, conectadas pelas setas partindo do símbolo no tabuleiro, recebam um marcador de tributo de acordo com o símbolo indicado na província. Caso a província selecionada seja a das melhorias, o jogador deve adicionar novas melhorias ao tabuleiro. Caso o espaço de melhoria vazio apresente um ícone de espada ou moeda, o jogador coleta aquele tributo para si. Recuperar fichas de ativação. Caso a coluna selecionada pelo jogador apresente este símbolo de 2 setas circulares, ele deve recuperar todos os seus marcadores de ação utilizados, incluindo o que foi empregado nesta coluna de ação. Ações extra. Ao longo de seu turno, um jogador pode realizar quaisquer ações extra quantas vezes desejar. Espadas. Estes marcadores permitem aos jogadores atacar cidades adjacentes aos seus peões e que contenham tesouros. O jogador deve retornar espadas para o repositório geral de acordo com a quantidade de tesouros coletados. Para coletar um tesouro, o jogador deve retornar uma espada para a reserva geral. Para cada tesouro adicional, o jogador deve retornar 2 espadas a mais. Caso um jogador colete todos os marcadores de tesouro de uma cidade, isso significa que ele conquistou aquele local. Ele deve posicionar um de seus marcadores de iurt sobre o desenho da cidade. Em seguida, revele uma nova carta de cidade e posicione 4 tesouros sobre ela. Iurts. Um jogador pode construir iurts nos espaços de parada do tabuleiro. Cada parada pode contar com apenas um marcador de iurt. Para construir um iurt, basta que o jogador pague um marcador para a reserva geral. Caso ele coloque todos os seus iurtes em jogo, seja conquistando cidades ou construindo iurtes ao longo do tabuleiro, ele não pode mais construir iurtes ou conquistar cidades. Melhorias. Um jogador pode pagar 2 moedas para adquirir uma melhoria disponível. O jogador deve
o jogador deve adicioná-la na coluna correspondente em seu tabuleiro pessoal, começando de baixo para cima. Note que um jogador não pode utilizar uma melhoria no mesmo turno em que ela foi adquirida. Após uma melhoria ser adquirida, mova as melhorias restantes para a direita, mas não reponha a fila. Sempre que um jogador completar uma linha, ele imediatamente recebe uma nova melhoria, que deve ser alocada na coluna branca, independente da cor da melhoria recebida. O jogador pode selecionar uma das melhorias disponíveis na trilha ou coletar uma melhoria aleatória da reserva. Conselheiros no tabuleiro. Caso, ao longo de seu movimento, um jogador passe por uma parada dupla ou em Karakorum, ele pode retornar ao suprimento geral um conjunto representado no espaço de conselheiro para receber um voto ou 2 em Karakorum. Além disso, caso o jogador seja o primeiro a atender ao conselheiro, ele recebe o bônus indicado pela peça bônus. Remova a peça após o primeiro jogador coletá-la. Conselheiros abertos. Caso, a qualquer momento de seu turno, um jogador cumprir as condições indicadas em uma carta de conselheiro aberto, ele recebe um voto no Kurultai. Após um jogador completar o pré-requisito de uma carta, remova-a do jogo. Note que, sempre que um jogador receber um voto, ele deve avançar a sua ficha no trilho do Kurultai. Além disso, ele deve avançar também a ficha branca neutra. Assim que o marcador neutro atingir o espaço com o número de jogadores indicado, o fim da partida é disparado. Fim do jogo. Após o marcador neutro disparar o final da partida, os jogadores devem terminar a rodada atual e realizar uma última rodada, após a qual o jogo termina. Note que o jogo também pode ter o seu fim disparado caso todas as cidades do jogo sejam conquistadas. Os jogadores devem prosseguir a verificação de influência no mapa para adicionar os votos do Conselho. Os jogadores devem contar quantos iurts cada um possui em cada uma das províncias. O jogador que mais iurts possuir recebe um número de votos de acordo com a quantidade de iurts presentes nos espaços de melhoria de cor correspondente. Verifique a tabela acima do trilho de melhorias para determinar a quantidade de votos que os jogadores recebem. Caso haja empate na quantidade de iurts, ambos os jogadores empatados recebem os votos do primeiro lugar, e nenhum outro jogador recebe os votos de segundo lugar. Em seguida, os jogadores devem revelar as suas cartas de conselheiros secretos para receber entre 0 e 3 votos adicionais. O jogador que possuir a maior quantidade de votos é o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador que possuir a maior quantidade de tesouros em sua área de jogo. Neste vídeo, ensinamos a jogar Herdeiros do Khan, por Lucas Ribeiro e Rodrigo Rego. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!